Olá pessoal, olá aluno, eu sou o professor Juliano Colombo e vou dar aqui algumas dicas finais para essa prova do TRE. Importante porque a gente vai trabalhar exatamente em alguns minutinhos com algumas pílulas aí do edital, indicando você para determinadas situações que são prováveis de cair na hora da prova. Então te liga aí para alguns aspectos importantíssimos para você alcançar aí o tão esperado sucesso, certo? Bom, um ponto que eu ressalto para vocês é a diferenciação das 3 leis especiais que estão bem lá no final do edital. A ação civil pública, a ação popular e o mandado de segurança. Você vai ter uma matéria muito entrelaçada dentro dessas estruturas de mandado de segurança, ação civil pública e ação popular. Num primeiro elemento importante aqui para a gente entender, guarda relação com quem é o legitimado ativo nestas ações. Isso é uma questão muito comum. Então, temos a seguinte estrutura. Deixa eu botar aqui para a gente tentar entender. Nós temos o mandado de segurança, temos a ação popular e a ação civil pública, todas elas reguladas por leis especiais. É importante entender a noção do que pretende cada uma das leis. Por exemplo, o mandado de segurança é uma ação de cunho constitucional, estabelecida e conceituada, tanto individual quanto coletivo, para a defesa da pessoa física ou da pessoa jurídica, quando a autoridade pública, a autoridade chamada de autoridade coatora, está violando um seu direito líquido e certo. Então, como regra, nós entramos aqui, no mandado de segurança, na legitimidade ativa, quer dizer, quem pode propor o mandado de segurança é a pessoa física que está com o seu direito líquido e certo sendo violado ou ainda ameaçado em razão de ato de autoridade pública ou quem exerça as funções delegadas de uma autoridade pública. Esse direito líquido e certo, que é atacado, por exemplo, frente a uma pessoa física, ele não é aquele direito que eu não tenho controvérsia sobre ele. O direito líquido e certo não é a certeza que eu vou ganhar. O direito líquido e certo que dá ensejo ao mandado de segurança é aquele provado de plano, a partir de uma prova pré-constituída. Então, direito líquido e certo é aquele que independe de dilação probatória. Toma cuidado porque as questões colocam assim, o direito líquido e certo está ligado à certeza do ganho da ação. Não quer dizer isso. O direito líquido e certo é aquele que não tem discussão nenhuma sobre a aplicabilidade dele. Não quer dizer isso. Direito líquido e certo é aquele que está pautado em uma prova pré-constituída. Só que o mandado de segurança, no nível individual, ele pode ser impetrado também por uma pessoa jurídica. Isso é muito comum, por exemplo, na área tributária. As empresas sentem, portanto, que a tributação é ilegal, a tributação é inconstitucional e, portanto, ajuizam mandado de segurança. Então, aqui nós temos no mandado de segurança individual, pessoa física ou jurídica, na possibilidade de impetrar, portanto, este mandado de segurança. Já no mandado de segurança coletivo, vou colocar aqui, mandado de segurança coletivo, muda um pouco o panorama. Porque o mandado de segurança coletivo é quando aquele impetrante, o autor do mandado de segurança, está tentando defender, por exemplo, uma categoria substituída, um grupo de pessoas, uma classe, portanto, e o mandado de segurança estará limitado para aquela classe, para aquele grupo de pessoas. Então nós temos na lei do mandado de segurança a determinação, por exemplo, que o mandado de segurança coletivo, ele pode ser impetrado por um partido político, mas esse partido político ele tem que ter representação no Congresso Nacional. Então, partido político com representação no Congresso Nacional, certo? Este poderá impetrar um mandado de segurança. Outros que podem, por exemplo, uma organização de classe ou um sindicato. Então, uma entidade de classe
ou um sindicato. Entidade de classe, aqui colocada, lembramos assim, OAB, Conselho de Engenharia, Conselho de Arquitetura, Conselho de Medicina, são aqueles conselhos profissionais. Essas são as entidades de classes autorizadas a entrar, portanto, a impetrar o mandato de segurança. E os sindicatos. Obviamente aqui, o tópico importante é que esse sindicato estará na defesa daqueles as quais representa. Tanto que o próprio mandado de segurança, ele afirma que os efeitos, então, da coisa julgada no mandado de segurança estarão limitados aos membros do grupo. Isso é importantíssimo. Então, diz o artigo 21, né? O mandato de segurança coletivo poderá ser impetrado por partido político, por organização sindical ou entidade de classe. Até aí parou. Aí depois ele segue um pouquinho e no artigo 22 da Lei do Mandato de Segurança diz assim, ó, no mandato de segurança coletivo a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros da categoria do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante. Quer dizer, a coisa julgada aqui proferida, ela é limitada. A quem? A quem esta entidade de classe está representando ou a quem o sindicato está representando. Exemplificando, isso é uma questão muito comum. Se a OAB entrar com mandato de segurança, vai ser para a defesa dos advogados. A sentença dada no mandato de segurança coletivo da OAB não vai ser aplicada para o Conselho de Engenharia, porque está limitada àquela classe ou aquele sindicato, certo? E por fim, nós temos a possibilidade de uma associação também impetrar o mandato de segurança. Só que a própria lei determina, então, aquele período mínimo, né, de funcionamento da associação de 1 ano. Então, essa é a categoria do mandato de segurança. Pessoa física ou jurídica para o mandato de segurança individual. Estes todos aqui estão defendendo seus interesses perante uma autoridade pública. Essa é a ideia do mandato de segurança. Ação popular. Qual é o tópico da ação popular importante? A ação popular, ela visa defender o patrimônio público. Quer dizer, o mandado de segurança não visa defender o patrimônio público, muito pelo contrário. É uma autoridade pública violando os direitos daquele particular, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica. Como a ação popular ela visa a defesa do patrimônio público, quando eu entro em face de um ato lesivo ao patrimônio público, diz a lei da ação popular que ela pode ser ajuizada por um cidadão. Veja, não trabalha nem com o conceito de pessoa física, pessoa jurídica, fala em cidadão. Cidadão é aquele que exerce a cidadania, muito vinculado, portanto, à existência de direitos políticos a esta pessoa, né? Tanto que a prova se dá com o título eleitoral. Então, o cidadão, exercendo a cidadania, portanto, poderia ajuizar uma ação popular. Aqui eu tenho que tomar cuidado com algumas questões. Uma pessoa jurídica pode ajuizar uma ação popular? Não pode, porque está vinculado ao cidadão, né? Nesse conceito de cidadão, pessoa jurídica não vota. Pessoa jurídica não tem direitos políticos, eleitorais, portanto, né? E dentro dessa estrutura, a ação popular tem esta palavra fundamental, né, na ideia do cidadão. Veja que é diferente eu trabalhar com pessoa física e trabalhar com o cidadão, principalmente em questões objetivas. Guarda relação com isso. Bom, e a ação civil pública? A ação civil pública, eu não devo confundi-la com outros instrumentos, porque a ação civil pública ela está posta para a defesa de direitos coletivos. A ação civil pública é uma das ações que nos últimos anos aí ganha uma aplicabilidade bastante importante no nosso país, principalmente na tutela dos direitos em massa, daquelas situações que são aplicáveis para várias pessoas. Então você tem a possibilidade de determinados legitimados ativos ajuizarem uma ação civil pública. Veja que a ação popular, quem ajuiza é o cidadão. O mandato de segurança, pessoa física ou pessoa jurídica. O que nós temos mais próximo da ação civil pública é o mandato de segurança coletivo, que busca aqui também
uma coletividade. Só que essa coletividade, ela está limitada, por exemplo, aquela entidade de classe, aquele sindicato, está limitada ao grupo, aquela associação, está limitada, portanto, ao grupo ao qual eu estou representando. Já a ação civil pública, ela tem aquele prospecto de alcançar direitos difusos, né? Então, por quê? Porque eu trabalho, por exemplo, com meio ambiente, com consumidor, com patrimônio histórico, com a ideia da ordem econômica e social. Então esses elementos são importantes na ação civil pública, porque eu pego toda aquela tutela das ações em massa, aqueles direitos que devem prospectar para um número grande de pessoas. Então aqui nós temos a ação civil pública. Quem pode ajuizar a ação civil pública? Bom, o Juliano não pode ajuizar uma ação civil pública. Por quê? Porque ele não está legitimado, tanto pela Constituição Federal quanto pelo Código de Processo Civil, para a defesa de coletividade. Pode ajuizar a ação civil pública quem, na sua essência, está posto para a defesa de coletividade, defesa da coletividade, de um grupo grande de pessoas. E aqui nós temos o principal legitimado, que é o Ministério Público. O Ministério Público é o principal legitimado. Tanto que várias determinações da Lei da Ação Civil Pública guardam a seguinte relação. Quem pode seguir, por exemplo, uma ação civil pública é o Ministério Público ou outro legitimado. Quem pode executar, se o autor da ação civil pública não executa, é o Ministério Público ou outro legitimado. Então, o Ministério Público exerce aquela preferência na linha da ação civil pública. Sem esquecer dos outros, né? A Defensoria Pública também estaria legitimada para a defesa da coletividade a partir da ação civil pública. Outros que podem também defender: União Federal, Estado, Distrito Federal e município. Também podem defender e ajuizar uma ação civil pública na parte da legitimidade ativa. Veja que instrumento amplo para a defesa da coletividade. Mas não paramos por aí. Também podem ajuizar a ação civil pública uma autarquia. Também poderia uma empresa pública. Também poderia uma fundação. E também poderia uma sociedade de economia mista. Esses aqui poderiam também ajuizar uma ação civil pública. E como a ação civil, o mandato de segurança coletivo também poderia ser ajuizado por uma associação que esteja constituída em funcionamento há pelo menos um ano, a mesma relação nós temos aqui na ação civil pública. Então, a ação civil pública poderia ser ajuizada na defesa da coletividade pelo Ministério Público, pela Defensoria, União, Estado, Distrito Federal, Município, autarquia, empresa pública, fundação, sociedade de economia mista. E, por fim, volta para a associação que já é legitimada também no mandato de segurança coletivo. Então, esse é o quadro da legitimidade ativa. Ponto importantíssimo na tua prova, que tu deve guardar uma exata atenção para entender exatamente o nível das questões. É um ponto, um tópico, uma gota aí que eu acho fundamental para a tua prova, certo? Outro aspecto importante que nós temos aí na ideia da tua prova, que acho uma questão relevante também, guarda relação com a figura dos recursos. Lá nos recursos nós temos um tópico importante, porque o teu edital trabalha com dos recursos e se empreende a afirmar que ele vai perguntar tanto a disposição geral quanto os recursos em espécie, alocados lá nos recursos. Na apelação, nós temos dois artigos importantíssimos na apelação. É o artigo 520 do Código de Processo Civil, que vai dizer quando a apelação não terá efeito suspensivo, certo? Aqui você tem a apelação recebida sem efeito suspensivo, porque, de regra, a apelação ela vai ter efeito devolutivo e suspensivo, certo? Devolutivo e suspensivo. Só que o 520 trabalha com as situações
de urgência em que a apelação será recebida sem efeito suspensivo. Vale a pena dar uma olhada lá no artigo 520, porque é um artigo que cai bastante. Por exemplo, quando a sentença condenar em alimentos, por exemplo, quando a sentença confirmar a antecipação de tutela, homologar divisão e demarcação de terras, decidir o processo cautelar, são situações importantes em que a apelação é recebida sem efeito suspensivo. Outro aspecto importantíssimo da apelação, que costuma cair numa questão bem mais elaborada, é o 515, parágrafo 3º, que é entendido como a teoria da causa madura, certo? Teoria da causa madura. Como assim teoria da causa madura? Teoria da causa madura guarda relação com a seguinte ideia: quando o juiz de primeiro grau, tá? O juiz aqui de primeiro grau, vou desenhar aqui ela, juiz de primeiro grau, ele recebe uma demanda, e aquela demanda, ele acaba, depois do curso dela, do transcurso de alguns atos processuais, ele acaba extinguindo o processo sem mérito. A parte poderá apelar para o tribunal, né? Chegando lá no Tribunal de Justiça, se o Tribunal de Justiça, na via da apelação, afastar a tese de extinção do processo sem mérito, então chega lá no tribunal e o tribunal diz assim, ó, olha, não é caso de extinção sem mérito. O que de regra deveria acontecer? De regra, o tribunal deveria mandar o retorno dos autos para o juiz, para que o juiz profira, portanto, uma nova decisão, já que aquela decisão que ele proferiu foi ensejada, foi viciada, portanto, no entendimento próprio aí daquele tribunal. Só que aí o 515, no seu parágrafo 3º, ele vai dizer assim, ó, em algumas situações que aí nós temos a plena aplicabilidade da teoria da causa madura, em algumas situações como essa, por exemplo, de extinção sem mérito, se a causa já estiver, aí entra o conceito, ó, madura para julgamento, poderia o tribunal, ao invés de determinar o retorno dos autos ao primeiro grau, desde já julgar aquela demanda. Então o tribunal pega aquela apelação e ele pensa, poxa, não seria caso de extinguir sem mérito essa demanda. Seria caso de julgar o mérito. Aí ele pensa, qual é a regra? A regra é devolver ao juiz de primeiro grau para que ele profira a decisão meritória. Aí vem o 515, parágrafo 3º, e nos diz exatamente assim, nos casos de extinção sem mérito, o tribunal pode julgar desde logo a lide. Aí ele coloca determinações, né? Se a causa versar questão exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento. Essa parte final, quando ele diz assim, ó, estiver em condições de imediato julgamento, é o que fundamenta o nome, né? Teoria da causa madura. A teoria da causa madura quer dizer, quando chega no tribunal, ela já está madura para julgamento. A causa aqui está madura para julgamento. E aí o tribunal, ele já enfrenta o mérito, ao invés de mandar a ação novamente para o juiz de primeiro grau. Essa é a teoria da causa madura. Questão exclusivamente de direito e em condições de imediato julgamento. Por isso, teoria da causa madura. Esta relação do mérito ou do sem mérito, ela também é algo bastante tormentoso, né, na hora do teu concurso, porque é muito comum uma questão que fique perguntando se aquela decisão do juiz adentrou ou não o mérito. Como uma última gota aí, vamos trabalhar com algumas relações que julgam mérito ou não julgam mérito. Primeira ideia, nós temos assim, ó, prescrição e decadência, isso cai bastante. Prescrição e decadência, pelo artigo 269, que é quem refere às causas onde haverá julgamento de mérito, nós temos, por parte do juiz, o julgamento meritório, certo? Então, temos por parte do juiz o julgamento meritório. Então, assim, numa memória fotográfica, há mérito
quando o juiz acolhe uma alegação de prescrição ou decadência. Toma cuidado com uma afirmação bem interessante assim, ó. Renúncia do direito. O autor, ele afirma que está renunciando ao direito que ele tem. Uma renúncia ao direito é causa de julgamento conforme o 269 com mérito. Certo? Com mérito. Um julgamento do processo envolvendo a parte meritória. E já no 267, uma questão que também cai bastante é a desistência da ação. A desistência da ação é diferente da renúncia, certo? Então, desistência guarda relação com desistência do direito de ação. Desistência da ação pelo autor, certo? A desistência da ação pelo autor é causa de extinção do processo, se for possível essa desistência, né, sem mérito, certo? Aqui não haverá, portanto, o julgamento de mérito na desistência da ação. Isso nós encontramos ou no 267 ou no 269. Lá no 267 ele vai nos dizer, né, extingue-se o processo sem resolução de mérito. Vale a pena dar uma lida, eu sei que é bastante coisa, mas vale a pena para aclarar alguns conceitos. Então, dentro dessa linha, 267, sem mérito. 269, haverá resolução de mérito. Aí você encontra lá, por exemplo, a renúncia ao direito de ação, no 269.5, a figura da prescrição ou da decadência, no 269, inciso 4º. Então, essas situações, tanto no 269 quanto no 267. Isso costuma cair bastante também no ambiente da prova. Certo? Então, pessoal, essas foram as dicas finais, algumas gotas aí de conhecimento a partir daquilo que o teu edital põe. Desejo a vocês um bom concurso, uma boa prova, sucesso e continuem com a gente.